Lu, você mencionou en passant obstáculos, né, que evidentemente você enfrentou. Quais foram os principais obstáculos que você tem enfrentado nessa sua carreira, nessa dupla condição de mulher negra e trans? Olha, eu acho que as maiores dificuldades são que, apesar de tantas conquistas, ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade de reconhecê-las, muitas pessoas têm dificuldade de valorizá-las, justamente por subestimarem as pessoas por quem elas são. Então, para mim, o maior desafio é que, por mais que eu tenha conquistado, lutado e vencido várias batalhas, todos os dias vão parecer para mim novas, porque o mundo não espera que eu ocupe esse lugar. Você tem que estar provando isso diariamente. Diariamente. E eu lido com isso, primeiro eu tento não enlouquecer, porque esse é o principal, e é isso talvez uma das coisas que o mundo que não avança, o mundo, enfim, que não é humanista, que não tem esses mesmos valores humanos, talvez esse mundo gostaria, né, que nós enlouquecêssemos. Mas nós não somos loucas, nós não somos doentes, nós somos pessoas normais como qualquer uma. E não vamos enlouquecer, apesar dessas tentativas, através do preconceito, através dessas dificuldades que são muitas vezes da burocracia, né? Os processos que nós precisamos enfrentar, a dificuldade da relação, muitas vezes, com a medicina, que não está preparada para nos acolher. Então, é uma série de questões que o único jeito que eu acho que temos de ir em frente, de continuar, é fazendo o nosso trabalho, seguindo a nossa vida, entendendo que é uma luta constante, mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar pensando o tempo todo nela, porque senão a gente não consegue fazer nada, né? E aí volta para o ponto que eu citei no início dessa resposta, que é o do enlouquecimento, né? Então a gente precisa manter a saúde mental, precisa manter o equilíbrio, manter o eixo, o foco, e seguir adiante sem deixar que esses obstáculos impeçam, né? Que a gente siga o nosso caminho. E você, creio que tem consciência que você ocupa um papel, aquilo que em inglês eles chamam de role model, de modelo de comportamento social, ou seja, pessoas que se identificam com você pelas mesmas opções, veem em você um modelo a seguir. Se deu certo com ela, se ela conseguiu, eu posso também. E essa é uma responsabilidade, né? Sim, é uma responsabilidade. Também é uma honra, porque quando eu trabalho, eu tenho uma questão maternal muito grande. Sempre que eu estou trabalhando, eu fico pensando muito que, ou quando eu estou dando uma entrevista, ou quando sai alguma matéria, eu falo assim, nossa, que legal, vai ter uma menina que ainda talvez nem saiba que é uma menina, que está lá no interior da Bahia, ou que está lá no meio de Goiás, e que vai ver aquela matéria e vai falar, nossa, eu posso sonhar. E eu acho que abrir essa dimensão do sonho possível é tão poderoso e, ao mesmo tempo, de uma responsabilidade sem igual. Até porque o tempo todo é preciso estar alerta de que, apesar dessas conquistas todas, eu sou uma exceção. E uma exceção da exceção na realidade brasileira. Então, eu acho muito legal poder inspirar outras mulheres, mas eu acho importante não ser utilizada como uma espécie de cota que preenche essa necessidade, então pronto, acabou. Não acabou. Tem que ter a segunda, a terceira, a quarta, tem que ser ocupado, de fato, com equidade todos os espaços, né? Não dá para a gente só celebrar e agradecer, a gente também precisa lembrar que, olha, gente, ainda não.
O caminho está longo. E agora, o curta, o cinema, o curta-metragem, 35. E com isso você ganhou prêmios, né, por aí fora, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. Qual foi a ideia? Fala sobre o roteiro, como é que é o 35? O 35 é um projeto muito interessante, primeiro porque ele é um híbrido. Ele é um híbrido entre uma campanha de publicidade criada por uma das maiores agências de publicidade do mundo, a Young & Rubicam, junto com uma produtora audiovisual chamada Fauna. Então fazia um entroncamento entre a publicidade, o cinema e a música, porque a gente tinha como premissa, como start, usar como trilha sonora, numa ressignificação, a música Forever Young, do Alphaville, que, coincidentemente, também estava completando 35 anos no ano de lançamento do filme. E 35, por que 35? Por causa do Alphaville? Não tem nada a ver com o Alphaville. 35 anos é a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, calculada sobre só 35 anos? 35 anos. Metade da expectativa de vida da população geral. E essa faixa de 35 anos ela é alcançada, sobretudo, no recorte social e no recorte racial, obviamente. Então, a gente está falando muito das mulheres e travestis pretas, que são assassinadas, né, na maior parte das vezes. Quer dizer, a principal causa-mortes é o assassinato? É a violência. A principal causa de morte das mulheres trans e travestis é a violência. No caso, quando a gente abre um pouco mais o leque da transgeneridade, né, e a gente discute outras presentificações trans, a gente também vai falar sobre a masculinidade trans, né, a transmasculinidade. E aí, no caso dos homens trans, até por questões que estão intrinsecamente ligadas ao processo hormonal e de organização da nossa sociedade, esses homens trans, eles muitas vezes não são vítimas da violência direta, como as mulheres trans e travestis. Mas eles, no entanto, devido à opressão, devido a não ter a troca, não ter como se colocar como uma pessoa trans, a dificuldade toda estrutural que a gente já falou, muitas vezes acabam cedendo ao suicídio. Então, a gente tem uma taxa, uma proporção de 85% quase de homens trans que já tentaram ou pensaram em se matar. Então, 35 era um alerta, uma campanha de alerta sobre esse absurdo da violência que acontece com a população trans no Brasil. Mas, mais que isso, eu queria transformar esse filme não num lamento, não num choque, no terror. Eu queria transformar esse filme, eu queria devolver para o mundo, com esse filme, não a violência que o mundo nos dá, mas devolver para o mundo, com 35, o amor que ele nos nega. Então, 35, para mim, mais do que uma campanha de alerta sobre a morte de pessoas trans, é um filme que celebra a vida e o amor de pessoas trans, através da história de um casal que eu escrevi, um casal afro-trans-centrado, vivido por um casal real de atores aqui de São Paulo, também, obviamente, trans e negros. E essa pérola com essa música que todo mundo tem um carinho tão grande, de repente ela foi ressignificada. Forever Young, do Alphaville. Okay. Com uma interpretação brilhante da Lineker, que eu acho que nos representa tanto as mulheres pretas, as mulheres trans de hoje no Brasil. Quer dizer, é uma alegria enorme, um filme com direção do Del, um grande aliado, e com a pesquisa da Uni Correia, uma outra mulher trans, minha parceira nesse trabalho. E nós tivemos a grata surpresa de, através desse filme, tocar, sensibilizar o mundo e chegar na Argentina, nos Estados Unidos. Atualmente o filme está concorrendo ao Berlin Commercial, que é o festival de publicidade da Alemanha,
Então, e está no top 5 entre os 5 melhores filmes do mundo sobre impacto social e cultural no ano passado. Então, é uma alegria, porque eu sei que para muitas pessoas ao redor do mundo, 35 cria o imaginário do amor trans. E isso é lindo para mim. Além de tudo isso que você já mencionou, que nós já discutimos aqui, você ainda tem um outro caminho que é para a literatura, tanto como autora, como e também como tradutora. Fala para a gente sobre isso. Bom, eu sempre tive muito interesse na publicação da dramaturgia, apesar de não ser algo que é tão consumido pelo leitor contemporâneo no Brasil. E tive a oportunidade de, em 2009, ser publicada numa coleção organizada pelo Ivan Cabral para a imprensa oficial aqui de São Paulo, ser junto com essa coleção indicada para o Jabuti de Literatura. Depois, em Portugal, lançamos o teatro, como eu comentei. E em 2016, quando eu encenei no Brasil uma peça chamada Kiwi, de um autor canadense chamado Daniel Denis, eu traduzi o texto do francês para o português e lançamos numa edição que, enfim, foi uma experiência muito interessante, né? Porque a tradução, de alguma forma, é você buscar levar, né, para as pessoas a essência daquilo que o autor quis dizer. É tão difícil e é tão bonito, né, ao mesmo tempo. Eu sou tradutor, então... Perfeito, perfeito. Então, você sabe como é uma tarefa difícil, porém gratificante. Você tem que... o objetivo da tradução é que não pareça uma tradução, que pareça que foi escrito originalmente em português, mas que você transmita exatamente aquilo que o autor tentou transmitir, o que às vezes é difícil, né? Preciso de um esforço em relação a isso, mas o resultado é sempre muito gratificante. Sim, sim, sim. Eu acho que deu certo. A tradução até foi indicada a um prêmio, então eu acho que deu tudo certo com ela. E você estudou francês onde? Olha, eu sou autodidata de francês, na verdade. Você também, então. Enfim, minha mãe fala um pouco de francês. E aí a gente, quando eu fui montar esse texto, eu falei, não, eu vou me desafiar aqui nesse processo. E foi muito interessante, porque, como você falou, né, como fazer parecer que um texto que se passa na neve, no meio do Quebec, no Canadá, pudesse estar acontecendo aqui no Brasil agora, que a gente conseguisse entender plenamente o que aqueles personagens estão falando, o que eles estão sentindo. Foi uma grande jornada. E como é que foi o processo? Como é que você chegou a esse livro? Você já tinha referência sobre o autor? Alguém o Kiwi é uma peça de teatro bastante premiada no mundo afora. O Daniel Denis é um dos principais representantes, acho que, da dramaturgia francófona canadense. E esse texto, eu conheci ele, eu acho que há uns 8 anos, ou um pouco mais, e o que me impressionava nele é que ele conta a história de 2 crianças em situação de rua, e que estão em situação de rua porque a cidade onde eles vivem está recebendo os preparativos para os Jogos Olímpicos. Então acontece um processo de gentrificação de alguns bairros e colocam essas pessoas nas ruas. E essas pessoas, obviamente, as famílias não têm como cuidar de seus filhos. E esses filhos vão parar nas ruas. E a partir disso tem uma história sobre crescimento, sobre amor, é uma história bastante poética sobre 2 crianças com nomes de frutas, porque a realidade, o Daniel Denis, o autor, diz que as crianças têm nome de fruta na peça porque a realidade delas é tão dura que ele queria que, pelo menos ao falar, ao pronunciar os próprios nomes, sentissem o sabor, o prazer de cada uma daquelas frutas. Para nós fecharmos o programa, acho que da forma correta, nós falamos um pouco superficialmente sobre isso no início, mas como é que você vê este momento? Ao mesmo tempo, um momento de grandes possibilidades. O que você tem feito, por exemplo, não seria possível algum tempo atrás, e nós temos visto avanços
na questão racial, quando nós ligamos a televisão e vemos negros aparecendo na publicidade, em posições de pessoas de classe média, de classe média alta, e, ao mesmo tempo, temos no campo político um terrível retrocesso. Você falou um pouco mais superficialmente sobre isso. Eu queria que você comentasse esse momento que a gente vive. Eu acredito que quando a gente quer mexer em estruturas que se tornaram bases da civilização, é natural que a civilização, ou seja, a humanidade, em uma parte reaja com grande temor, porque ela sente como se, ao tirarmos essa estrutura, que é a estrutura do racismo, a estrutura da transfobia, a estrutura do machismo, como se, ao a gente retirar isso, né, elas fossem perder completamente o rumo de suas existências. Então, elas lutam para ser preconceituosas. Não é ignorância só, é realmente um apego a essas ideias ignorantes. E eu acho que a gente, com esses avanços todos que nós temos conquistado, em todas essas áreas de luta das minorias, em todas as lutas identitárias, né, seria de se espantar se uma parte da sociedade não se revoltasse, porque finalmente iria haver pessoas que na cabeça deles sempre foram predestinadas à marginalidade, à criminalidade, à escravidão, tomarem espaços que sempre foram nossos. Nós só estamos reparando e ocupando os espaços que nos foram retirados por conta dessa estrutura. E eu acredito que os avanços, né, no mundo todo, né, do pensamento conservador, do pensamento retrógrado, do orgulho do fascismo, da ignorância e do preconceito, vem justamente por esse medo profundo, humano, de se perder no momento em que nós, as outras pessoas que sempre estivemos aqui, junto com uma parte dessas pessoas que se negam a nos entender, a nos ouvir e a nos respeitar, que até que essas pessoas entendam que elas podem tentar, mas Inês é morta. Nós já estamos aqui. Lu, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo sucesso que você tem obtido e, com certeza, ainda vamos ver muito mais coisas produzidas por você, atingindo a essa população de maneira geral, reforçando os grupos discriminados e mostrando aos grupos dominantes como é que eles perdem também nesse processo. É algo que tem que juntar a todos para que a gente possa crescer juntos. Obrigado. Muito obrigada.